Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos conhecer dicas de como implantar e multiplicar o seu pequeno grupo. Não basta apenas plantarmos alguma coisa, é preciso que ela se multiplique. Na conversa de hoje, nós vamos conhecer como fazer isso com o seu pequeno grupo. Eu quero te lembrar que essa aula faz parte da revista Discipulando com Excelência, que você pode solicitar em sua associação ou então baixar em PDF no link abaixo, juntamente com outros materiais de suporte. Na conversa de hoje, nós vamos falar com o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Missão Global, Ação Solidária da Igreja Adventista para a região Sul e Central do Amazonas, Pastor Manuel França. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Tati, bom dia. Que alegria poder estar aqui com vocês. Queremos também desejar o nosso bom dia aos nossos amigos que estão nos acompanhando aí durante essa série de estudos, que com certeza será uma bênção para você e para a sua igreja. Que bom, pastor. A gente vai falar um pouquinho sobre plantar, multiplicar. Parece até um pouquinho do evangelismo, né? A gente planta, depois colhe, acho que tem muitas coisas envolvidas. Vamos começar entendendo então, pastor, o começo, né? A gente precisa plantar um pequeno grupo. Como é que a gente implementa um pequeno grupo? Muito bem, Tati. Esse processo, como você falou, o evangelismo é um processo contínuo, né? E que o pequeno grupo experimenta essa experiência. E na realidade, para nós continuarmos e termos uma noção do processo de plantio de pequenos grupos numa igreja, a primeira coisa que precisa acontecer é justamente a oração. Nada na igreja funciona se a base não for oração. Então, você que é líder, que está pensando em implementar e iniciar um movimento de pequeno grupo em sua igreja, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Orar para quê, pastor? Orar pedindo a Deus sabedoria, discernimento e ajuda na escolha de líderes em quem você vai investir um processo de discipulado. Então perceba, primeira coisa é orar pedindo a Deus sabedoria para escolher algumas pessoas das quais você como líder irá influenciar e ajudá-la na formação da visão do discipulado. Segundo passo, você precisará então escolher de 12 a 18 pessoas de acordo com a quantidade de membros que a sua igreja tem. Então esse grupo de 12 a 18 pessoas farão parte do que nós chamamos de protótipo. E o terceiro passo para a implantação é justamente você agora convidar essas pessoas, quem você listou, após você ter orado, pedido a direção de Deus, listado esses nomes, você agora vai convidá-las para participar de um protótipo. E assim, Tati, esse é o primeiro passo que um líder precisa dar para a implantação de pequenos grupos. Um protótipo, então, quase que ali algo para ser estudado, né? Mas o senhor frisou bem a importância da escolha desses líderes para que se faça isso. Qual que é o objetivo, pastor, então, desse protótipo? Muito bem, Tati. O objetivo do protótipo é justamente nós buscarmos desenvolver com esses líderes uma visão de discipulado. Você na sua igreja local sabe a importância que temos de ter líderes que sejam visionários, líderes que entendam a verdadeira funcionalidade de liderar a igreja. Não é apenas mandar, não é apenas realizar atividades, executar projetos, mas a essência do líder é justamente pastorear e guiar as pessoas, desenvolvendo elas com os seus dons e os seus ministérios. Então, a funcionalidade do protótipo, ela vai funcionar da seguinte maneira, Tati. Esses líderes, após se reunirem, em sua primeira reunião do protótipo, eles deverão discutir qual é a realidade que a sua igreja vive. Será que minha igreja está envolvida na missão? Será que minha igreja está preparada para receber os amigos que vêm das diversas realidades e até culturas dentro da nossa própria geografia? Será que nós estamos preparados para receber um novo membro? De que maneira minha igreja está envolvida no amor ao próximo, nas ações são sociais? Várias coisas, percebe? Né? Então, esse primeiro encontro no protótipo deverá ser um bate-papo com todas essas pessoas que foram escolhidas para que cada uma possa perceber a realidade que a sua igreja vive. Com base nesse levantamento, eles agora irão definir a visão de igreja que eles irão querer ter.
Então, com base nos problemas e nos desafios que eles enxergam, eles irão projetar aonde eles querem alcançar. Algo bem prático. Muito prático, porque a ideia do protótipo é ver a realidade e mudar essa realidade. E com base com esses problemas, o que é que eles vão fazer? A ideia do protótipo é desenvolver a visão correta do discipulado e o que precisamos fazer, começando a partir daqueles líderes para que a mudança possa ocorrer na igreja local. Que coisa. Então é de fato muito importante esse protótipo. Agora, pastor, qual é a frequência desses encontros? Muito bem. Isso é um ponto muito importante, porque nós precisamos entender que esse protótipo ele precisa ter uma frequência regular e sistemática. Então, você que está nos acompanhando aí, que já está sonhando, talvez você já começou a pensar nas pessoas que você iria convidar para esse protótipo, é importante percebermos que a frequência do protótipo precisa ocorrer entre uma semana ou no máximo 15 dias. E a sugestão é que esse processo leve em média de 4 a 6 meses. Entendemos que a formação de uma visão discipuladora, ela não é formada com um encontro, ou 2, ou um mês. Isso é um processo gradativo aonde nós iremos ajudar esses líderes que forem escolhidos a, de fato, a entender qual é a visão do discipulado. Então, Tati, a frequência desses encontros deverão ser de uma semana ou 15 dias no período de 4 a 6 meses. Entendi. Agora vamos lá imaginar então. Esses PGs estão estabelecidos, implantados, funcionando bonitinho, com os objetivos de cuidar dos de dentro para alcançar os de fora. E aí eu acho que o crescimento vai ser natural. E aí cresceu, pastor. Como é que a gente faz então quando aumenta esse número de membros, quando ele se multiplica, quando tem um outro PG? Muito bem. Esse processo que você passou aí, Tati, foi na realidade uma revisão do que nós já falamos até aqui. E é importante você, líder, notar que a funcionalidade e o objetivo do pequeno grupo é justamente chegar no seu ápice, que é a multiplicação. E algumas pessoas, elas têm dificuldade. Talvez você na sua igreja já enfrentou dificuldades em executar a multiplicação na sua igreja, porque alguns membros pensam que estão perdendo as pessoas que fazem parte do seu pequeno grupo. Mas essa é uma visão distorcida da essência de um pequeno grupo. Por quê? Nós como igreja existimos para pregar o evangelho. Os pequenos grupos estão ali para cuidar dos de dentro e alcançar os de fora por meio dos ministérios e da atuação pessoal de cada membro da igreja. Uma vez que, entendendo que o pequeno grupo já participou de um processo discipulado, orando a Deus, pedindo a direção para a escolha desses líderes, já tem agora que os líderes que foram escolhidos, eles já fazem parte de um processo discipulado, os pequenos grupos já estão funcionando e aqueles que participaram do protótipo, Tati, o que eles vão fazer agora? Eles vão multiplicar o conhecimento que teve no protótipo com os membros do seu pequeno grupo. Então entende-se que toda a igreja será alcançada com essa visão. Sim. E uma vez que a igreja está trabalhando com a visão do discipulado, por meio dos ministérios, automaticamente o crescimento será de maneira natural. E quando o pequeno grupo começa a crescer, a funcionalidade dele agora é multiplicar. Por quê? A multiplicação significa que a igreja cumpriu a missão, significa que a igreja está discipulando novos líderes e significa que a igreja está pastoreando e cuidando das novas pessoas que chegaram. Então, Tati, a multiplicação é algo essencial na vida do pequeno grupo. É o ápice. Seria o objetivo final que o pequeno grupo deseja alcançar, é a multiplicação. E a multiplicação é um indicativo de que, de fato, essa igreja, por meio dos pequenos grupos, está amando as pessoas, amando a Deus e amando a missão. Amém, nosso grande objetivo. Agora, pastor, se a gente tem essa igreja preparada e a multiplicação acontece todo ano, que se espera que aconteça, a gente vai precisar que os líderes estejam preparados, porque a gente vai precisar, isso implica em ter novos líderes. Como a gente prepara esses líderes, pastor? Esse é o passo crucial para que o ciclo não pare de funcionar, Tati. E quando se trata de multiplicação, a multiplicação é uma forma de entendermos que a igreja está crescendo. Quando a igreja cresce, a sua igreja começa a crescer, buscando resolver os problemas que vocês já enxergaram anteriormente, agora nós precisamos formar novos líderes com a mesma visão discipuladora. Então, o gerenciamento em rede é fundamental para a manutenção e para a formação de novos líderes. Então, a ideia é que
em cada pequeno grupo, o líder ele já comece a identificar os seus membros. Quem são aqueles que mais se destacam? Quem tem o potencial de liderança? Quais são aquelas pessoas que são mais comprometidas? Que você pode olhar para ela e dizer o seguinte: esse daqui será o próximo líder ou do próximo PG que vai surgir com a nossa multiplicação. Então você que é líder deve investir nesse membro, deve acompanhá-lo, deve trazer para próximo de você, com o objetivo de ajudá-lo, incentivá-lo e formar ele um novo líder. Então o gerenciamento em rede ele começa a partir dessa visão do líder de cada PG. Então você direciona esse membro para a rede de discipulado, onde ele vai ser formado a mesma visão que você passou anteriormente no protótipo. E assim você está preparando novos líderes para a multiplicação. E quando chegar o momento exato da multiplicação, a igreja não terá problema com líderes, porque já foi formado novos líderes, pessoas já estão comprometidas com a visão do pastoreio e agora basta apenas direcionar os membros que farão parte desses novos pequenos grupos e a missão vai continuar. E é uma festa, né? Essa multiplicação é uma grande festa, é muito parecido quase que com o batismo. Você multiplicou possibilidades, né, de pessoas que se entregam ali a Jesus. É interessante, Tati, a maneira como você colocou aqui a festa da multiplicação como batismo. De tal forma como a igreja deveria celebrar o novo nascimento ou a conversão de uma pessoa, ela também deveria ter a multiplicação como um momento festivo. É de fato o nascimento não de uma pessoa, mas de um novo gerenciamento que vai pastorear os novos batizados. E esse deve ser o espírito que deve haver na igreja. Que legal, pastor. Muito obrigada por essa aula, por essas dicas, por essas instruções. Acho que ficou claro que a gente precisa se dedicar, que os líderes precisam ser dedicados, que a implementação precisa ser sólida, para que então haja a multiplicação. Muito obrigada, pastor. Tati, foi um prazer estar com você. Muito obrigado pela oportunidade. E queremos também agradecer a você que está nos acompanhando em cada lição, em cada dia. E esperamos que essas dicas possam ajudá-los na implementação, mas tendo em vista a multiplicação dos pequenos grupos da sua igreja e na formação de novos líderes. Eu quero te lembrar que esta aula e diversas outras está disponível no link abaixo, juntamente e inclusive no formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.